Ela achava que ele era apenas um cliente solitário, até descobrir que ele era dono de todo o hotel onde ela trabalhava. A tempestade rugia lá fora, a chuva batendo sem piedade contra as janelas do antigo hotel à beira-mar, onde Ana fazia o turno da noite na recepção. O saguão estava mal iluminado, o lustre tremulante projetando sombras sobre o piso de madeira polida. Ana, jovem de cabelos longos e dourados que captavam a luz fraca, observava o ambiente com seus olhos azuis penetrantes e atentos. Apesar da aparência delicada, havia nela uma firmeza silenciosa, forjada nos anos de dificuldades após perder os pais ainda criança. Sabia, como poucos, carregar o peso do mundo com elegância, mas a tristeza em seu olhar era impossível de esconder. De repente, a porta rangeu sob o rugido do vento. Um homem alto e magro entrou, silhueta recortada pela chuva torrencial. Seu rosto estava sombrio, os olhos carregados de dores não ditas. Movia-se com cautela, como quem prefere passar despercebido, mas sua simples presença parecia alterar o ar do lugar. Ana o observou em silêncio quando ele se aproximou do balcão. "Preciso de um quarto, algo tranquilo, longe de tudo", disse ele, a voz baixa e constante, mas com peso emocional que não se podia ignorar. Os dedos de Ana pararam sobre o registro. Ela ergueu o olhar, encontrando aqueles olhos profundos que pareciam guardar segredos que ela quase podia sentir. "Claro, senhor, temos alguns quartos mais afastados, longe do barulho da rua." "Vou escolher o perfeito para o senhor", respondeu, com uma doçura natural, mas cautelosa. Ele apenas acenou com a cabeça, sem revelar mais nada. Ana hesitou antes de falar novamente. "A tempestade está forte esta noite. Tem certeza de que quer ficar aqui sozinho?" Não havia julgamento na voz dela, apenas preocupação genuína. O homem esboçou um sorriso mínimo, a primeira rachadura em sua fachada sombria. "Às vezes estar sozinho é a única forma de encontrar paz." A resposta o tornou ainda mais intrigante. Sem perder a postura profissional, Ana lhe entregou uma pequena chave de latão presa a uma etiqueta antiga. "Quarto 214. É um dos mais silenciosos. Se precisar de algo, basta ligar para a recepção." Enquanto ele se afastava, Ana percebeu um detalhe. Perto do corredor, uma camareira lutava para empurrar um carrinho pesado preso em um vão estreito. Sem dizer nada, o homem ergueu o carrinho com facilidade, libertando, e desapareceu antes que alguém percebesse. Um gesto simples, mas que ficou gravado na memória de Ana. O cheiro familiar de madeira antiga e sal do mar preenchia o ar. O hotel, com seus pisos rangentes e molduras ornamentadas, parecia guardar histórias que ninguém ousava contar. E naquela noite, sob o rugido da tempestade, parecia vivo, cheio de segredos à espera de serem revelados. Ana inspirou fundo, afastando a melancolia que sempre rondava seu coração. Seus cabelos dourados brilharam suavemente à luz, emoldurando o rosto de uma jovem que já havia perdido tudo, mas se recusava a quebrar. E ela não conseguia parar de pensar no estranho do quarto 217. Algo nela dizia que a história dele, assim como a dela, carregava dores, e talvez com o tempo curas. A tempestade seguia impiedosa lá fora, mas, dentro das sólidas paredes do hotel, uma ligação frágil havia começado, e mudaria tudo o que Ana acreditava sobre solidão, confiança e amor. Nos dias seguintes, Michael passou a aparecer com frequência. Sua presença era como um compasso silencioso em meio ao movimento constante do hotel. Embora seu semblante permanecesse distante, Ana notava os pequenos gestos que ele fazia, gentilezas que passavam despercebidas pelos outros. Certa manhã, ela o viu se aproximar de um hóspede idoso, com passos hesitantes e olhar confuso. "Bom dia, Sr. Thompson", disse Michael, oferecendo-lhe o braço com delicadeza. O rosto do idoso se iluminou. "Obrigado, Michael. É bom ver você." Aquela cena permaneceu na mente de Ana por muito tempo. Mais tarde, quando Michael foi à recepção, ela sorriu com calor. "Você tem um jeito especial de fazer as pessoas se sentirem cuidadas." Ele sorriu de leve. "Acho que todos precisam de um pouco de gentileza de vez em quando." "É raro ver isso hoje em dia", respondeu ela, pensativa. Depois, com cautela, "Você fica muito por aqui." Ele deu de ombros. "O suficiente para, quando preciso,
A conversa foi curta, mas carregada de significados. Com o tempo, as conversas deles ficaram mais longas e mais pessoais. Numa tarde chuvosa, enquanto Michael esperava o quarto ficar pronto, Ana lhe entregou uma xícara de chá quente. Obrigado, murmurou ele. Você parece precisar, respondeu Ana com uma voz suave. Michael a fitou nos olhos. Você percebe coisas que os outros não veem. Ana deu de ombros, sentindo o rosto aquecer levemente. É parte do trabalho e talvez um pouco de curiosidade. Ele riu baixo, um som leve, como brisa entre as árvores. Curiosidade é algo bom. Numa noite, depois que quase todos os hóspedes já tinham se recolhido, Ana ficou até mais tarde organizando papéis. Michael permanecia no saguão, lendo em silêncio junto à lareira. Juntando coragem, Ana se aproximou. Você sempre parece tão sereno, mas às vezes percebo algo mais profundo nos seus olhos. Existe uma história que você está escondendo? Michael ergueu o olhar, pensativo. Todo mundo tem uma história, Ana. Algumas são mais fáceis de contar do que outras. Animada pela sinceridade dele, Ana se abriu um pouco. Eu perdi meus pais muito cedo. Desde então, tem sido só eu. Às vezes sinto que carrego um peso grande demais para os meus ombros. A expressão de Michael se suavizou. É um fardo pesado, mas você o carrega com dignidade. Eu tento, sussurrou ela. Este trabalho, este lugar, viraram o meu porto seguro. Sentaram-se em silêncio confortável, com o crepitar do fogo preenchendo o espaço entre eles. Aos poucos, Michael começou a revelar mais sobre si, não com palavras, mas em momentos. Uma noite, Ana percebeu uma lágrima deslizar pelo rosto dele enquanto encarava as chamas. Quando seus olhares se encontraram, ele rapidamente a enxugou. Desculpe, murmurou. Algumas memórias são difíceis de encarar. Ana tocou suavemente o braço dele. Você não precisa enfrentá-las sozinho. A conexão entre eles cresceu nesses gestos silenciosos. Uma compreensão mútua florescendo. Pequenas atitudes viraram sua linguagem. Um jornal dobrado deixado sobre a mesa dela. Um cachecol quente pendurado na cadeira numa manhã gelada. Ana encontrou conforto na presença constante de Michael. E Michael uma paz rara na gentileza genuína de Ana. Numa tarde ensolarada, a luz atravessando as janelas do saguão, Ana sorriu para ele. Sabe, você não é tão solitário quanto finge ser. Michael devolveu um sorriso suave. Talvez eu só esteja esperando alguém que veja quem eu realmente sou. O coração de Ana disparou. Acho que você já encontrou. E, no velho hotel à beira-mar, entre segredos sussurrados e momentos delicados, duas almas solitárias começaram a se curar, juntas. Na manhã seguinte a uma noite inquieta, o saguão do hotel estava silencioso, mas carregado de tensão. Sussurros e olhares ansiosos circulavam. Os rumores se espalharam rápido. Diziam que o amado hotel poderia ser vendido, ou pior, demolido para dar lugar a um prédio moderno. Os problemas financeiros já não eram segredo. Funcionários e hóspedes sentiam o peso da incerteza. Ana permanecia atrás do balcão, forçando um sorriso calmo enquanto empregados preocupados passavam apressados e hóspedes ficavam à espreita com expressões inquietas. Vamos superar isso, disse a uma funcionária da limpeza que passava, tentando colocar força na voz, mesmo com o coração acelerado. Vamos manter tudo funcionando. É o que nossos hóspedes merecem. A mulher assentiu, mas Ana viu a dúvida em seu olhar. Respirou fundo. Temos que acreditar que vai ficar tudo bem, murmurou para si mesma. Um hóspede se aproximou, hesitante. É verdade que o hotel pode ser vendido? Perguntou em voz baixa. Ana sorriu gentilmente. Por enquanto, é só conversa. Mas estamos fazendo tudo para manter este lugar vivo. Ele significa muito para todos nós. O homem assentiu, mas a descrença permanecia. Ana o viu se afastar, sentindo um aperto no peito. Mais tarde, enquanto o dia passava, Ana olhou ao redor, o papel de parede desbotado, o piso gasto mais brilhante, os móveis antigos preservados com cuidado. Aquele lugar era mais do que um prédio, era um refúgio, um lar costurado por anos de memórias e histórias silenciosas. A ideia de perdê-lo era insuportável. Seus olhos buscaram o corredor onde ficava o quarto de Michael. Ele estava desaparecido há dias.
e sua ausência pesava. Sempre presente, silencioso mas gentil, com gestos que elevavam o espírito de todos. Onde será que ele está? Perguntou baixinho a James, o mensageiro que reabastecia os folhetos do saguão. Ninguém sabe. Ele simplesmente sumiu. Todos estão preocupados, respondeu James. Ana mordeu o lábio, recordando cenas Michael ajoelhado para consertar a maçaneta quebrada, ajudando a camareira com o carrinho pesado ou deixando pequenos bilhetes no quadro de avisos, palavras de incentivo que ninguém além dela parecia notar. Suspirou. Aqueles pequenos gestos significavam muito. Naquela noite, sozinha no saguão mal iluminado, Ana passou os dedos sobre a maçaneta de latão que ele havia consertado dias antes. Lembrou-se da paciência meticulosa dele. Se eu soubesse onde você está, sussurrou. Sua mente voltou às conversas breves, à forma como ele reparava nos detalhes que todos ignoravam. O papel descascando da parede, a luz piscando na escada, e como sempre encontrava um jeito de melhorar as coisas. Ela sentiu uma chama de determinação acender dentro de si. Eu preciso entendê-lo, pensou. Talvez assim eu possa ajudar nós dois a superar isso. Na manhã seguinte, Ana reuniu a equipe discretamente na sala de descanso. Olhou para aqueles rostos cansados e falou com firmeza. Nós precisamos acreditar que esse hotel vai resistir. Não apenas por nós, mas por cada história vivida dentro destas paredes. Nós vamos lutar por ele. Alguns acenos, sorrisos tímidos e uma centelha de esperança começou a se espalhar. Mais tarde, enquanto organizava papéis, James se aproximou. Você realmente acha que podemos salvá-lo? Ana ergueu o olhar, os olhos brilhando com convicção silenciosa. Tenho que acreditar nisso. Este hotel significa muito para todos nós. Devemos isso a Michael, aos hóspedes e a nós mesmos. Lá fora, nuvens pesadas se formavam, prometendo tempestade. Mas dentro do hotel, outro tipo de tempestade crescia. Uma feita de esperança, das lembranças da gentileza de Michael e da nova determinação de Ana em enfrentar o que viesse. Naquela noite, com a chuva batendo contra as janelas, Ana estava na recepção com um leve sorriso. A luta estava longe de acabar, mas ela sabia que não estava mais sozinha. Foi então que a imponente porta de madeira do hotel se abriu com um rangido suave. Ana levantou os olhos e ficou surpresa ao ver Michael, o sobretudo ainda úmido pela chuva da noite. Dias de ausência haviam lançado uma sombra sobre o saguão, mas agora ele estava ali, silencioso, firme e inconfundivelmente de volta. O coração de Ana disparou, uma mistura de alívio e curiosidade. Michael, murmurou, sem conseguir esconder o calor na voz. Onde você esteve? Estávamos todos preocupados. Ele sorriu de leve, cansado, mas com um peso nos olhos que ia muito além de uma simples ausência. Sinto muito por desaparecer, disse baixo. Há algo que preciso te contar. Algo que escondi por tempo demais. Ana franziu o senho, sentindo a gravidade em seu tom. O que é? Michael respirou fundo e sentou-se à frente dela, as mãos entrelaçadas no colo. Eu sou o dono deste hotel. As palavras pairaram no ar, provocando um choque que percorreu a mente de Ana. Você é o dono? Mas por que manter segredo? O olhar dele caiu por um instante, antes de voltar para o dela, firme e honesto. O que este lugar significa mais para mim do que qualquer um imagina. Mantive minha identidade escondida para proteger o hotel e todos aqui dentro, de pessoas que tentariam explorá-lo para ganho próprio. Ele fez uma pausa e continuou, a voz baixa, carregada de emoção. Minha família passou por um desastre financeiro anos atrás. Perdemos tudo, por decisões ruins e traições para as quais eu não estava preparado. Comprei este hotel para salvá-lo, para criar um refúgio, não apenas para mim, mas para outros. Não tem sido fácil. Foi uma longa jornada de cicatrizes e cura, e eu não estava pronto para dividir esse fardo com ninguém. Ana se recostou, a mente girando com a revelação. Olhou para Michael de outra forma. Não mais apenas o hóspede silencioso, mas um homem que carregava marcas profundas sob o exterior sereno. O peito dela se apertou com empatia e admiração. Eu não fazia ideia, disse suavemente.
Obrigada por confiar em mim com isso. Ele assentiu, um traço de alívio no rosto. Quero que você saiba a verdade, Ana. Quero construir algo real com você, baseado em confiança, não em segredos. A vulnerabilidade nas palavras dele quebrou o último resquício de resistência dela. Ei, você pode confiar em mim. Eu senti a sua bondade, mesmo quando você não dizia muito. Quero entender. Quero estar ao seu lado. As mãos dele se encontraram sobre o balcão, os dedos se entrelaçando numa promessa silenciosa. Pela primeira vez, as paredes entre eles caíram, substituídas por uma conexão frágil, mas genuína. Naquela noite, o hotel pareceu mais quente, como se a revelação tivesse soprado nova vida em seus ossos antigos. Ana e Michael conversaram até tarde. Histórias, medos, risadas, silêncios confortáveis. O peso que Michael carregara sozinho agora era partilhado. E com ele, a semente de algo doce e esperançoso começou a crescer. Nos dias seguintes, o vínculo deles se aprofundou. O respeito de Ana por Michael cresceu junto com o afeto, à medida que via o homem por trás do mistério. Forte, mas ferido, cuidadoso, mas cauteloso. Michael, pela primeira vez em anos, permitiu-se apoiar em alguém, encontrando em Ana uma luz que suavizava a escuridão. O segredo havia vindo à tona, mas já não era uma barreira. Era uma ponte, e naquele velho hotel à beira-mar, duas almas partidas começaram a se curar, juntas. Mas a ameaça pairando sobre o hotel tornou-se impossível de ignorar. Rumores que antes sussurravam agora rugiam abertamente. O prédio histórico corria risco de ser demolido, dando lugar a um resort moderno e luxuoso. A pressão financeira era sufocante, e o grupo de investidores por trás da venda não mostrava piedade. Para Michael e Ana, a luta era muito mais que negócios. Era pela preservação de um santuário de memórias, esperança e resiliência conquistada com esforço. O dia em que a notificação oficial chegou, um documento legal frio e impessoal, o peso da realidade caiu sobre o saguão. Michael segurava a carta, os olhos percorrendo as palavras repetidas vezes como se pudesse fazê-las mudar. Ainda estava ao lado, sentindo a tempestade interna que se formava nele, o coração dela apertado. Não podemos simplesmente deixar que levem isso, disse ela, firme, a determinação estampada no rosto. Tem que haver um jeito de lutar contra isso. Michael sentiu, o maxilar se contraindo. Já entrei em contato com um advogado. Não vamos desistir sem lutar. Nas semanas seguintes, trabalharam lado a lado, navegando por um verdadeiro labirinto de batalhas jurídicas e negociações tensas. Ana assumiu a frente na mobilização, reuniu hóspedes fiéis e funcionários do hotel, recolheu cartas de apoio e organizou encontros para conscientizar a comunidade. Sua voz, a cada dia, ganhava mais firmeza e paixão ao falar sobre o legado do hotel e as vidas que se entrelaçavam dentro de suas paredes. Michael, por sua vez, revelava uma força silenciosa que poucos já haviam presenciado. Por trás do semblante reservado, transformara-se num guardião incansável. Muitas noites depois que os hóspedes já dormiam e os corredores mergulhavam no silêncio, Ana o encontrava caminhando pelas alas do hotel, inspecionando cada canto, consertando vazamentos e reparando o assoalho que rangia. Suas mãos, sempre firmes, trabalhavam com uma precisão delicada, movidas por um cuidado profundo. Uma noite, Ana o viu no telhado, silhuetado contra o luar, enquanto consertava uma calha quebrada. Os movimentos eram meticulosos, quase solenes. Ela ficou parada na porta, observando em silêncio, o coração inflando de admiração. Ali estava um homem que não lutava com palavras grandiosas ou gestos teatrais, mas com uma devoção inabalável. A crise forjou uma parceria ainda mais sólida. Madrugadas eram gastas analisando documentos, criando estratégias e trocando histórias de suas próprias batalhas pessoais. Momentos que os uniam cada vez mais. Encontravam consolo na presença um do outro, um refúgio no meio da incerteza. Você é incrível, sabia disso? Disse Ana uma noite, segurando um abaixo-assinado com centenas de assinaturas. Não sei como conseguiu carregar todo esse peso. Michael sorriu de leve. Eu não faço mais isso sozinho. Ter você aqui faz toda a diferença. No silêncio que seguiu, Ana estendeu a mão e segurou a dele. Vamos passar por isso juntos. Daquela promessa nasceu um plano, uma campanha para salvar o hotel, com apoio comunitário, ação judicial e arrecadações. Reuniram-se com autoridades da cidade,
Falaram com repórteres e se conectaram com sociedades de preservação histórica. Cada passo era uma batalha, mas também uma prova da determinação deles, não só pelo hotel, mas um pelo outro. Com a pressão aumentando, aumentava também o vínculo. Ana descobria por trás da máscara séria um homem de compaixão e coragem. E Michael via em Ana uma força e lealdade ferozes, capazes de reacender a esperança. Numa noite fria, depois de um dia exaustivo, sentaram-se no saguão, cercados por pilhas de papéis e cartas ainda fechadas. Você acha que realmente podemos salvar este lugar? Perguntou Ana, a voz baixa. Michael tocou suavemente uma mecha de cabelo dourado que caía sobre o rosto dela. Eu acredito em nós, e neste hotel. Não estamos lutando por tijolos e argamassa. Estamos lutando por um lar. As palavras ficaram suspensas no ar como uma promessa sagrada. O velho hotel, com suas paredes marcadas pelo tempo, parecia prender a respiração, emprestando-lhes força. As noites ficavam mais frias, as batalhas mais duras, mas em meio à luta florescia algo frágil e poderoso, um amor temperado pelas dificuldades, crescendo a cada olhar e toque silencioso. Ana e Michael estavam unidos, prontos para enfrentar qualquer tempestade. A luta pelo hotel tornará-se a luta um pelo outro, prova viva do poder de cura da confiança, da perseverança e do amor. Até que, numa tarde chuvosa, enquanto o hotel seguia seu ritmo calmo, Ana sentiu-se atraída para o sótão empoeirado, um espaço esquecido, repleto de baús antigos, fotografias desbotadas e pilhas de documentos amarelados. Procurava algo que revelasse mais sobre a história do hotel, mas o que encontrou foi muito mais pessoal. Uma coleção de cartas, diários e fotos pertencentes à família de Michael. Cada objeto parecia pulsar com memórias, segredos e dor. Ao abrir com cuidado uma carta frágil, Ana reconheceu a caligrafia familiar. As palavras revelavam uma história de prosperidade quebrada e ruína. Os pais de Michael haviam perdido tudo numa falência devastadora, junto com a estabilidade e os sonhos. A dívida esmagadora e a sensação de traição forçaram Michael a abandonar a vida que conhecia, carregando fardos que nenhum jovem deveria suportar. Naquela noite, com um maço de cartas nas mãos, Ana procurou por Michael. Encontrou-o sozinho no lounge silencioso do hotel, onde o brilho suave da lareira projetava sombras inquietantes sobre seu rosto. Sentou-se ao lado dele e, com cuidado, revelou o que havia descoberto. Eu não sabia, disse em voz baixa. Sua família passou por tanto. Os olhos de Michael se escureceram, mergulhando em lembranças que pareciam vir de um lugar distante e doloroso. Pela primeira vez, a fachada controlada começou a desmoronar. Foi um pesadelo que pensei ter enterrado, murmurou. Perder meus pais para a falência, sentir que tudo o que amava escorria por entre os meus dedos. Cometi erros, decisões das quais me arrependo todos os dias. Foi por isso que vim aqui, para recomeçar, para encontrar paz. Ana estendeu a mão e pousou-a sobre a dele, firme e reconfortante. Você não precisa carregar isso sozinho. Ele a olhou e a vulnerabilidade brilhou em seus olhos como algo que tentava ser escondido havia anos. Então as comportas se abriram. Os ombros de Michael estremeceram enquanto lágrimas silenciosas escapavam, levando consigo o peso de anos de dor. Ana o abraçou sem dizer nada, oferecendo apenas a segurança de sua presença. Naquela noite, algo mudou. As muralhas entre eles caíram, substituídas por uma honestidade crua e um entendimento profundo. Nos dias seguintes, o vínculo deles cresceu. O que antes era apenas uma companhia silenciosa se transformou em algo mais terno, mais intenso. Compartilharam medos, esperanças, feridas do passado e sonhos para o futuro. As dores de Michael encontravam apoio na força de Ana, e as cicatrizes dela encontravam um abrigo na presença dele. Numa tarde ensolarada, no jardim, Michael se voltou para Ana com um leve sorriso. Obrigado por me enxergar, não apenas como dono do hotel, não apenas como o estranho que entrou aqui, mas como eu sou de verdade. Eu vejo você, todo você, respondeu Ana, com brilho nos olhos. E assim, lado a lado, enfrentaram as sombras do passado, construindo um refúgio onde o amor podia crescer puro, resistente e curativo. Mas essa paz não durou. A tensão em torno do hotel atingiu um ponto de ebulição,
quando o grupo de investidores abandonou as negociações educadas e passou a adotar táticas agressivas. Chegaram cartas ameaçadoras, brechas legais foram exploradas e rumores maliciosos começaram a circular para desestabilizar a equipe e os hóspedes fiéis. O que antes era um santuário tornou-se um campo de batalha. Michael sentia o peso da guerra em cada osso. Certa noite, após mais uma ligação hostil, ele permaneceu sozinho em seu escritório, o cansaço gravando linhas em seu rosto. Seus dedos tremiam sobre a pilha de documentos. Pela primeira vez em anos, pensou em desistir. Anna o encontrou ali, olhos vermelhos da falta de sono, ombros caídos. Sem hesitar, tomou-lhe a mão. Você não precisa enfrentar isso sozinho, disse, a voz firme como um porto seguro. Nós vamos encontrar um caminho juntos. Estou com medo, Anna. Medo de que tudo isso não seja suficiente. Vai ser, porque somos mais fortes que isso, mais fortes que eles, respondeu ela com convicção. Unidos começaram a traçar novas estratégias, buscaram apoio de líderes comunitários, mobilizaram mais simpatizantes e pediram orientação a especialistas em preservação histórica. A determinação de Anna tornou-se um farol para Michael, impedindo-o de afundar. Ainda assim, a pressão começou a plantar sementes de desentendimento. Michael, consumido por segredos e culpa, fechava-se às vezes, deixando Anna do lado de fora. Anna, sobrecarregada pela tensão, lutava para conciliar o homem que amava com o fantasma do passado que ainda o perseguia. Até que, numa noite, o silêncio acumulado explodiu. No lounge mal iluminado, as vozes ecoaram em um tom cada vez mais alto. Por que você não me deixa entrar? Anna exigiu, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Se era para enfrentarmos isso juntos. O rosto de Michael se contraiu. Algo estava prestes a ser dito, ou a se romper para sempre. Estou tentando te proteger. Há coisas que você não entende, coisas que não posso te contar ainda. Protege-me, sussurrou ela, a voz quebrando. Ou me afasta de vez. O silêncio caiu pesado, sufocante. Entre eles abriu-se um abismo imenso, doloroso. Mas mesmo naquele instante de conflito, o amor escondido sob a raiva pulsava. Inegável. Mais tarde, enquanto as antigas paredes do hotel pareciam prender a respiração, Michael estendeu a mão para Anna, a voz baixa, carregada de dor e sinceridade. Desculpa, eu não quero te perder. As lágrimas de Anna correram livres, mas ela sentiu. Então, não me perca. Enfrentaremos tudo, as ameaças, o passado, os segredos, juntos. A reconciliação veio silenciosa, mas profunda. Uma promessa de confiança e de luta, não apenas pelo hotel, mas um pelo outro, lado a lado, prontos para o próximo capítulo. No meio da tempestade de batalhas jurídicas e do turbilhão emocional, pequenos gestos de ternura iluminavam os dias. Anna aparecia com café durante as longas reuniões. Michael deixava bilhetes lembrando-a de descansar. À noite, encontravam refúgio nos braços um do outro, um santuário longe do caos. A luta estava longe do fim, mas, através da escuridão, o amor dele se tornara resiliente, tão duradouro quanto o próprio hotel. E assim, sob a sombra de perdas iminentes e verdades não ditas, Anna e Michael permaneceram unidos, corações entrelaçados por um vínculo forjado na adversidade, prontos para qualquer tempestade. A decisão estava tomada. O hotel não seria vendido. Seria restaurado, não apagado, mas renovado com amor. Um futuro onde o charme histórico conviveria com nova vida e energia. Um lugar para novas histórias, sem esquecer o passado. Dias se passaram sobre plantas arquitetônicas, reuniões com especialistas e paredes sendo cuidadosamente recuperadas. O papel de parede descascado deu lugar a padrões delicados, a escadaria de madeira recuperou seu brilho e comodidades modernas surgiram discretas, respeitando a elegância atemporal. Mas a restauração verdadeira acontecia dentro deles. As feridas, antes abertas, começaram a cicatrizar. As manhãs eram regadas a café na varanda. As noites, abraçados junto à lareira, costurando corações despedaçados. Cada passo fazia o hotel respirar novamente e eles também. O ranger dos pisos tornou-se música de renovação. O aroma de tinta fresca se misturava ao sal do mar, prometendo recomeço. O prédio se erguia como prova viva de resistência, assim como as duas almas que o habitavam. Numa tarde,
Com o sol tingindo o mar de dourado e púrpura, eles se encontraram na varanda. O vento trazia o som suave das ondas e o horizonte parecia infinito. Michael afastou uma mecha do cabelo dourado de Ana, o olhar firme e cheio de esperança. Passamos por tanta coisa, mas aqui com você sinto que finalmente estou em casa. Ana sorriu, os olhos marejados. Este hotel agora é nossa história. Um lugar onde o amor curou as feridas mais profundas. De mãos dadas, prometeram enfrentar o que viesse. O sol desapareceu no horizonte, deixando um rastro de promessas. Atrás deles, o hotel guardava ecos de dor e alegria, perda e esperança. Eles haviam transformado tragédia em vitória, tristeza em amor e incerteza em um novo começo. Sob o brilho dourado do entardecer, duas almas iniciavam seu para sempre, ligadas pelo amor e pela promessa de um amanhã mais luminoso.